Vamos lá, Marisa, vamos falar de comunicação? Nossa Senhora, é o meu assunto preferido, parece, ultimamente. Olha, aquela palestra de ontem foi Você gostou, Fabiana? incrível, né? Quando você tirou daquela caixinha de ferramentas da PNL, né? Aquela série de coisas, de ferramentas que são imprescindíveis. Você gostou na dele? comunicação, na venda, né, para aqueles corretores de imóveis. E você sabe que corretor de imóveis, corretor como um todo, né, é uma categoria que tem muita carência, né, por aprendizagem, por desenvolvimento. Percebo que eles gostam. Você sabe qual é a principal característica, Fabiana, que faz essa classe? Por que essa é uma classe, é uma profissão, uma categoria que merece uma atenção na parte de treinamento e desenvolvimento? Porque isso é cultural, tá? Infelizmente, eles acham que quando eles não têm serventia em nenhuma área, que eles não conseguiram atuar, se projetar em nenhuma profissão, eles vão fazer o quê? Ser vendedores. E aí eles não se preocupam em criar uma habilidade. Então essa é uma característica, isso é muito comum. Não existe assim uma formação específica onde traga, extraia todo o conteúdo para falar, eu sou um vendedor. E eu querendo tanto ser vendedora. Eu atuo com muito orgulho há muito tempo na área comercial, eu defendo, né, essa bandeira, treino equipe de venda, gosto muito, já tive equipe que foi campeã de venda, eu tenho um parceiro que está aqui presente, inclusive do meu lado, tenho muito orgulho em falar que a nossa equipe chegou a fazer mais de 20 milhões para uma empresa pública ou privada, hein, meu amigo? Privada, né? Uma empresa privada, mas tem uma parceria com uma empresa pública. E a gente conseguiu fazer assim um excelente resultado, usando técnica, recurso e ferramenta. Eu não tenho o menor constrangimento de falar. Eu usei na minha equipe, uso sempre, funciona e dá resultado. Então, Marisa, mas e aí? Você acredita que todo mundo pode ser um vendedor? Eu vou te responder com a propriedade, com a mesma resposta que você me deu naquela pergunta. Todo mundo pode ser vendedor? Sim. Todo mundo já é vendedor. O fato é que quando você lida com venda, você trabalha outras questões, principalmente a exposição. Nem todo mundo gosta de se expor. Se expor é ter que falar em público, envolve outras habilidades. Tem que falar em público, tem que saber se expressar. Tem gente que nem se preocupa. Vende de qualquer jeito, com conteúdo, sem conteúdo, com informação, sem informação. Mas é lógico, quanto mais você tiver uma boa dicção, uma boa comunicação, uma boa interpretação e domínio do seu produto, você tem mais êxito. Mas tem a ver também com aquilo que você falou, tem que gostar. Tem que gostar. Se você gosta, você tem condições de vender qualquer produto. Mas se você adequar a venda junto de um produto, de algo que você tem domínio, fica muito mais fácil. Mas diante de uma necessidade, você vai dominar, estudar o produto. Eu já fui chamada para quantos empreendimentos para vender e eu não conhecia nada. Ok, eu fiquei uma semana, duas estudando o projeto, analisando, visitando o local, até me adaptar, entender. Isso leva um tempo, até dominar todo o conteúdo referente àquele produto, mas depois que você dominou, pronto, aí não tem problema nenhum. Aí vem a questão sua, né? O seu traquejo, o seu domínio, a sua habilidade, o seu argumento de venda. Quanto mais você treinar isso, mais facilidade você tem, mas todo mundo pode ser. Ótimo. E aí a gente sabe então que a comunicação ela é ótima e é essencial para a área de vendas, né? Mas onde mais que a comunicação é essencial? Dá alguns exemplos para mim de onde mais, que áreas que você acredita que a comunicação seja essencial? Em tudo? Posso te dizer que em tudo? Tudo, né? A comunicação você usa em tudo. Mas, quer ver um profissional que precisa muito? O gestor da empresa, né? Ele precisa ter essa habilidade para poder chegar no seu liderado, no seu funcionário, né? Ele usa muito, precisa dessa ferramenta.
Eu, na minha experiência, posso falar que eu já atendi muito gerente, já fui na empresa de donos empresários, que eles não tinham domínio, não tinham um argumento adequado. E ok, tudo bem, ele estava ali confortável na posição dele de dono da empresa, mas ele não tinha essa habilidade. Então, assim, se você começar a entender que em qualquer área você usa, mas tem momento específico da sua vida, é muito mais forte, você percebe, né? Você imagina você estar numa sala com vários funcionários e você não conseguir se expressar? Isso é muito constrangedor. Eu vivi isso, eu tenho experiência de sobra para te falar que eu tive donos de empresas que, assim, envolvidos na timidez, e que timidez não tem nada a ver. Eu falo para as pessoas que eu sou tímida, ninguém acredita e eu não sei porquê. E talvez o meu jeito de falar muito é justamente por esconder a timidez, mas eu tenho um pouquinho de timidez. Ô Marisa, me conta um pouquinho, como que a gente desenvolve comunicação? Porque eu imagino que não seja num curso de 2 dias. Como que a gente desenvolve comunicação? Fabiane, tem tanto recurso, né? Principalmente o gratuito que a gente pode fazer, né? A preocupação das pessoas hoje em dia é assim, ai meu Deus do céu, eu preciso fazer um curso, eu não tenho nem dinheiro, meu Deus do céu. Na internet tem tanta coisa gratuita à disposição para a gente escolher o que quer fazer, né? Eu acho que leitura ajuda em tudo. Quando a gente lê muito, você abre um universo na vida da gente, né? A leitura, eu acho que é o principal caminho. Ler em voz alta. Isso é uma prática tão bacana, tão interessante, que se as pessoas fizessem mais. Falar na frente do espelho, outros exercícios. Paga quanto para falar na frente do espelho? Olha que legal, né? Que você ainda vai ficar se vendo, vai ficar se analisando e percebendo o que pode melhorar. É lógico que eu uso e falo muito da PNL, que é uma ferramenta, é uma prática que eu trouxe para a minha vida, uso sempre e tenho resultado. Ela tem várias ferramentas, a própria ferramenta do rapport, que ontem eu falei muito na palestra, você ouviu, né? Que ela assim, ó, é como um passe de mágica, porque o lado neurológico, né? Você tem alguns exercícios que tem a ver com química, com ciência, não tem a ver só com prática, que quando você começa a fazer, o teu próprio organismo entende que você está fazendo aquilo e ele vai trazendo o teu movimento e aquilo sai como um passe de mágica. Essa é a técnica do rapport, quando você começa a praticar. Se você começar a marcar roda de conversa informal com um amigo, para treinar o seu argumento, mas para isso você tem que ler, tem que estudar, né? Tem que entender o que você está falando, né? Leia tudo. A minha vida acadêmica veio muito de formação de leitura. A gente veio de um tempo, Fabiane, eu posso afirmar que eu venho de um tempo onde não existia pesquisa no Google. Você tinha que ir na biblioteca, você tinha que ir lá pesquisar, pegar aquela pilha de livro. E da onde vem isso? Muito estudo, muita meta, muito foco. E se desafiar, né? Se desafiar, querer muito, né? Quando você quer muito aquilo, você se desafia, né? Subir em público, né? Ou aparecer, né? Na frente de uma palestra, de conduzir um treinamento, de conduzir, de ir até um cliente pessoalmente, conduzir uma reunião, porque é a prática que leva à perfeição, né? Exatamente. A prática leva à excelência. Eu fico pensando e lembrando de algumas palestras, alguns eventos que eu fiz, que tinha sala aí com 150, 200 pessoas. É algo confortável ir lá na frente daquele público? Não é. Né? Nunca é. Mesmo para alguém comunicador como você. E que ótimo que não é, porque enquanto a gente sabe que aquilo é um desafio, a gente vai se testando e vai se desafiando. O dia que for confortável não vai mais valer a pena. Eu preciso saber, amanhã eu tenho um desafio, eu vou me preparar. Porque quando eu não sentir essa ansiedade, aquele frio na barriga, não vai fazer sentido. Eu não vou me preparar e não vai ser igual. Isso sempre vai acontecer. É complicado? É complexo? É. Mas depois que a gente entra, sobe no palco e vê aquelas pessoas vibrando, se conectando com tudo que a gente está falando, aquilo entra no piloto automático e é fazer mais do mesmo. Marisa, você falou da PNL, né? Das ferramentas, das técnicas de PNL que elas auxiliam, né? São um braço aí para te ajudar a ter uma comunicação mais assertiva.
Além, né, dos cursos de formação de PNLs, que são muito complexos, muito profundo e que nem todo vendedor, nem todo mundo que está buscando aperfeiçoar a sua comunicação tem intenção de fazer, né? O que é uma pena. Que é uma pena. Mas, onde mais a gente, né, consegue ter acesso a essas caixinhas de ferramentas, né? Existem cursos, você mesmo tem oportunidades de cursos? Como que é? Conta um pouquinho. Ou são cursos, né, que realmente pegam cursos de comunicação que integram ferramentas da PNL, como você fez ontem na sua palestra, que foi muito breve, por sinal, né, que eu já ter tido umas 5 horas de duração. Mas me conta um pouquinho, onde que a gente tem acesso a isso, a esse conteúdo, além das formações específicas de PNL? Eu acho que as pessoas buscam muita desculpa e pretexto, né, para não fazer coisas simples, né, e não buscar resultado. Tem a ver com o sabotador, né, de todo mundo, né, mas são ferramentas simples, né, são cursos simples, são aulas que você encontra na internet, no YouTube, tem tanta aula, né? Ah, sim, eu quero me tornar um especialista na área, eu quero ser uma autoridade no assunto. Primeiro, para ser autoridade, você tem que ter muita prática, né? Diz que para você se tornar excelência em tudo que você faz, você precisa de vivência e experiência. Bom, pelo menos eu afirmo que eu já tenho formação, cursos, palestras, treinamentos, já são mais de 20 mil horas. Então, a gente já pode dizer humildemente que nós estamos em estado de excelência, né, Fabiane? Sim. Mas assim, vai para campo, dá o primeiro passo. Você quer uma excelência? Estuda, não para. Quer ser uma autoridade? Você quer realmente uma formação? Num curso, existe curso, formação específica de oratória. Quer ver um curso bacana? Um curso rápido, que dá para fazer e você ter resultado imediato? Curso de teatro. Eu já fiz teatro. Enfim. Marisa, eu quero fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando hoje. A gente sabe que Marisa é comunicação, que Marisa é inteligência emocional, que Marisa é filósofa, mas tem uma coisa que me intriga bastante, que me dá muita curiosidade. E aí você me indicou assistir a série O Mentalista, e eu já comecei a assistir, porque fiquei tão curiosa sobre o assunto que eu fui lá assistir. Você assistiu? Foi? Assisti, eu tô assistindo já tô nos 4 episódios. Jura? Você gostou? Adorei. E aí eu queria entender um pouco mais sobre a hipnose. Ai, que delícia. Como que você usa no seu dia a dia, nos seus atendimentos, enfim. O que é a hipnose? Eu já fiquei feliz que você falou que começou a assistir essa série, porque essa para mim é uma série referência. Ela é uma série, eu acho que de 2010, 2008. Eu achei que era primeira temporada de 2008. 8. Eu lembro exatamente quando começou. Eu não tinha nem um envolvimento tão grande assim com a hipnose. Engraçado, né? Depois eu vou contar, vou dar um parêntese especial como começou a minha experiência com a hipnose. Aliás, começou com a PNL, né? Programação neurolinguística é um filhote da hipnose, né? A hipnose é milenar, né? Ela é muito mais antiga, mas ela veio depois da especialização. Antes veio a PNL, que eu já tenho uns 25 anos, né? Depois é que veio por causa de uma situação pessoal, familiar, que eu convivi, que eu achei que eu precisava desse recurso. Mas vamos lá, que a gente não tem muito tempo. Deixa eu falar um pouquinho sobre a hipnose. A hipnose, antes de mais nada, quando eu tenho que falar sobre o assunto, eu tenho que assim, desmistificar as pessoas, porque tem assim muito do mito por trás, né, da hipnose, o medo, as verdades e as mentiras que são muito maiores, né, e que faz com que a pessoa tenha um medo, né, da hipnose. E ela é algo tão comum, tão normal. Esse momento você sabe que você está sendo hipnotizada por mim, né? Você está em estado hipnótico, né? Pois acredite, você está em estado hipnótico. Por quê? A hipnose nada mais é que um estado de foco, de plena atenção. De flow. De flow, exatamente. Então, a partir do momento que você está conectada comigo, diante de todos esses recursos, essas ferramentas, essas que a gente por um bom tempo esteve espelhada, esteve em rapport, não sei se você notou, a nossa mão. E isso aconteceu, fluiu naturalmente, ninguém se programou. Eu não pedi, eu não fiz, foi natural. Então a gente tem essa predisposição natural. A partir do momento que você está em foco, plena atenção, você já está em estado hipnótico. E assim a gente vive
o dia inteiro, a vida toda, só que as pessoas não percebem. Então elas acham que tem medo, que quando você vai entrar em hipnose, você vai entregar a senha, vai falar aquelas verdades, aquilo que está guardado dentro de você. Isso não existe. É sobre aquilo que a gente falou. Você só vai falar o que você quer. Você só vai entrar em estado de hipnose se você quiser, se você aceitar. Ninguém vai ser hipnotizado se não aceitar. Eu posso falar por mim, tá? Quando eu fiz a formação em hipnose clínica, eu gastei uma verdadeira fortuna. E até então eu já tinha passado por outras formações, eu acho que você também, dentro do próprio IBC, uma formação de hipnose ericksoniana, que ela é um pouco diferente, né? Ela vem mais com metáforas, é diferente. Aí eu falei, não, eu quero levar mais a sério, eu quero entender profundamente a hipnose clínica. Aí eu caí numa formação profissional e, para minha sorte, eu caí em um grupo de profissionais da área de saúde. Eu cheguei a fazer a inscrição no alto da pandemia, e por conta da pandemia foi adiando. E quando ocorreu mesmo, já não tinha mais o que ficar adiando, de tanto pessoal pedir, já era finalzinho da pandemia. Eu fiz com um grupo de dentistas, acredita? Eu fiz uma formação de hipnose clínica com um grupo de profissionais da área odontológica. Até então, eu vinha da formação da PNL, da hipnose ericksoniana, aí eu caí numa hipnose clínica, algo muito mais profundo, mais complexo. Eu falei assim, agora eu vou ter que fazer o quê? Aceitar ser hipnotizada. Eu falei, eu estou diante de um mestre. Eu procurei logo o melhor do mercado. E quando eu me vi, eu estava na sala dele, agora não tem para onde fugir. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu mesma resisti muito tempo. Eu nunca me deixei ser hipnotizada. Não dessa forma voluntária. Sempre, porque você, dentro da sua casa, você hipnotiza a sua família, o seu marido o tempo todo, e vice-versa, né? Às vezes seu marido não está lá na frente da televisão, você fala com ele, me passa aí o seu copo que eu estou lavando louça, ele passa. Na frente da televisão, vendo futebol, vendo jogo, ele está em estado hipnótico. É assim o tempo todo, né? Mas assim, você aceitar, você ser hipnotizado conscientemente, voluntariamente, eu aceitei, mas eu estava diante do mestre. E como foi a experiência? A hipnose é isso, você aceita, você desliga o seu lado crítico, você não questiona. Eu uso isso nos meus treinamentos. Quem participa comigo sabe que eu faço isso na prática. Eu coloco o pessoal em estado flow, em estado de atenção, foco pleno, e aí eu faço algum gesto, peço para alguém fazer alguma coisa no meio desse treinamento da palestra. Vai lá, abre a porta para mim, por favor, e continuo falando. A pessoa, quando retorna, eu pergunto, por que mesmo que você foi lá abrir a porta? Ela olha assim, ué, você me pediu. Isso é aceitar a hipnose. Ela foi sem questionar. Ela não perguntou, mas ela foi, ela não questionou. Então a hipnose tem isso. A gente é uma voz de comando que conversa com a pessoa para tentar chegar na base da estrutura, da dor e do sofrimento dela, para tentar sanar esse problema, essa dor. É algo bem mais simples. Basta ela tentar entender que não tem magia, é só ela aceitar. Pronto, pode sair da hipnose. Mas se eu quiser comprar contigo uma sessão de hipnose, você vende. Eu vendo uma sessão de hipnose. E que resultado que eu vou ter com uma sessão de hipnose? Vamos fazer a sessão? Quero. Vamos deixar marcado? Vamos. Vamos marcar para depois você mesmo falar qual é o resultado? Porque não adianta eu falar. Uma curiosidade gigante. Acontece muito, as pessoas têm essa curiosidade. Então, mas eu quero que você me diga, que você faça o pessoal entender, né? Por que eles deveriam comprar contigo uma sessão de hipnose? Primeiro, não venha com curiosidade, venha com um problema que realmente está atrapalhando a sua vida. É isso.
Entender que você busca a hipnose para resolver um problema seu, uma dor, um sentimento, uma angústia, algo que está atrapalhando, não pela curiosidade de como é ser hipnotizado. Então, assim, a Então primeira... eu já estou indo errado, né? Porque eu já estou querendo ir pela curiosidade. Então não. Então primeiro eu preciso identificar a minha dor, o meu problema, saber o que eu quero trabalhar na minha sessão de hipnose, para aí então eu te procurar e falar, Marisa, vamos lá, eu quero ser hipnotizada para resolver isso. Isso. Já aconteceu de pessoas falarem assim para mim, eu queria parar de fumar. Aí eu olho assim, ué, você não está fumando agora. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não está fumando nesse momento, então você consegue parar de fumar. Mas é isso realmente que você quer? Será que você quer parar de fumar mesmo? Então precisa estar muito claro. Não é muito diferente, tá, de um processo de coach, onde a pessoa tem que ter clareza do que ela quer para dar o passo seguinte. Não é diferente. A diferença da hipnose é que ela vai para níveis mais profundos da consciência, tá? Essa é a grande diferença. Mas tem que ter clareza do que quer. Tem que ser muito evidente que você tem uma dor, que você tem um problema, que você precisa curar disso que está atrapalhando a sua vida. Entendi. Faz sentido? Todo sentido. Você ainda quer a sessão de hipnose? Quero sim, pela curiosidade, mas eu vou identificar um problema para a gente trabalhar. Muito bom. Que legal. Amiga, adorei! Amei. Eu acho que foi um primeiro passo maravilhoso aí da nossa jornada Que experiência de podcasts. incrível!